Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson. Vamos ter uma aula de Química 1, dando continuidade ao assunto de parte de ligações intermoleculares, né? Hoje nós vamos falar de solubilidade das substâncias, né? Um novo módulo, um assunto diferente. E o que vem a ser solubilidade das substâncias? Então, diz o seguinte: quando dissolvemos água em água, temos um exemplo de solubilização. E o que é solubilização? É a capacidade que uma substância tem de dissolver outra, né? Então, essa capacidade ela está relacionada à polaridade das substâncias, né? Então, eu não vou conseguir dissolver, por exemplo, óleo na água, porque eles têm polaridades diferentes. Então, baseado nisso, de acordo com a regra, semelhante dissolve semelhante. Como nós já estudamos a parte de polaridade, nós conseguimos agora distinguir se uma substância é polar ou apolar. Então, polar vai dissolver o quê? A substância polar. E apolar vai dissolver outra substância apolar. Então, uma substância iônica tende a se dissolver uma outra substância iônica ou polar igual a ela, em razão das atrações eletrostáticas. Então, eu consigo dissolver, né, o sal de cozinha, cloreto de sódio, em água, porque tanto o cloreto de sódio quanto a água são o quê? Polares. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo, o sal, que é esse retículo aqui, eu consigo dissolver ele na água, né, ficar água salgada, os íons aqui estão dissolvidos aqui na água. Então, a água é substância polar, dissolve o sal, que é um composto iônico, que também é polar. Então, o que é soluto? É o componente em menor quantidade numa solução. Solução é o quê? É soluto mais o solvente, que é o componente que está em maior quantidade, ou, em caso de igualdade, o componente mais volátil. Então, solvente é aquele que dissolve o soluto, né? Então, por exemplo, sal e água, o sal de cozinha é o soluto e a água é o solvente. Mas se eu te perguntar, água e álcool, quem é o soluto, quem é o solvente? Então, fica difícil, né? Água e álcool, quem é que dissolve quem? Na verdade, você vai ver aqui pelo conceito, é aquele que tiver em maior quantidade. Então, se o álcool tiver em maior quantidade que a água, o álcool é o solvente. Ok? Se a água tiver em maior quantidade que o álcool, a água é o solvente. Tá? Mas a água é aquela conhecida como solvente universal. Normalmente, a água é o solvente, só em poucos casos como esse que isso muda. Então, solubilidade das substâncias moleculares em água. Então, uma substância polar, como eu falei, tende a se dissolver em outra substância ou solvente polar. Então, substância molecular ou polar se dissolve em um solvente também polar. Por quê? Porque novas forças intermoleculares, tipo dipolo ou ligações de hidrogênio, ocorrerão entre o soluto e o solvente. Então, por exemplo, eu tenho o álcool. O álcool, né? O álcool comum, ele é composto de forças, né, de ligações de hidrogênio. Então, quando eu coloco ele na água também, que é de ligações de hidrogênio, eles se combinam e formam uma nova força, né, de ligação de hidrogênio. Tudo bem? Não, a gente não pode esquecer também, né, que as substâncias que fazem ligação de hidrogênio elas já são polares. Né? Só que a interação na ligação de hidrogênio é um pouco mais forte, né? Porque é flúor ligado com hidrogênio, oxigênio ligado com hidrogênio ou nitrogênio ligado com hidrogênio. Tudo bem? Então, as substâncias polares são aquelas de dipolo ou ligações de hidrogênio. Então, nós temos aqui um exemplo, água polar e álcool etílico também é polar. Então, eu consigo dissolver em quaisquer proporções água e álcool, tá certo? Então, o álcool é solúvel em água e a água é solúvel em álcool. E agora, e as substâncias não polares? Eles também se dissolvem em um solvente também não polar, porque novas forças de polo induzido, né, ou forças de London, serão estabelecidas entre o soluto e o solvente. Então, por exemplo, o querosene e a gasolina não consigo dissolver na água, mas um consegue dissolver o outro. Né? Quando eu estou com a mão suja, de repente, de graxa, alguma coisa, que também é uma substância não polar, eu vou conseguir dissolver com querosene e gasolina, que também são não polares. Então, eu consigo dissolver gasolina com querosene, porque eles têm a mesma polaridade. Então, gasolina é miscível, ou seja, é solúvel com querosene.
Uma substância não polar é insolúvel em uma substância polar ou iônica, pois com diferença de polaridade não há força de interação entre elas. Então, óleo é insolúvel na água. Então, quando dois líquidos formam uma substância heterogênea, são chamados de líquidos immiscíveis. Então, a gasolina é immiscível na água, porque eles têm polaridades diferentes. Então, nós temos aqui uma mistura heterogênea. E a água e o óleo também. Eles também não conseguem se misturar porque têm polaridades diferentes, ok? Aí formam-se sistemas heterogêneos. Agora, tem substâncias que são solúveis tanto em solventes polares quanto em solventes não polares. É o caso do álcool, né? O etanol, eu consigo dissolver ele na água, quanto consigo dissolver ele em algumas substâncias. A gasolina, por exemplo, que é uma substância não polar. Tudo bem? O sabão, né? O sabão é uma substância também que tem duas polaridades. Eu consigo tirar a gordura da minha mão com o sabão e eu consigo tirar sal da minha mão também com o sabão, porque ele tem duas polaridades na sua composição, como o álcool aqui. Ó. Tem o carbono, né? A gente viu que o metano, CH4, é não polar, mas tem o OH aqui, ó, que é polar. Então, tem duas partes aqui, apolar e polar. Então, álcool, a molécula apresenta uma parte polar e outra não polar. A gasolina mistura compostos. Então, com a gasolina, o álcool é dissolvido na gasolina, formando uma mistura homogênea. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.